Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Renal, podcast do Grupo Nefroclínicas. Sou o Dr. José Neto, diretor de ensino e pesquisa do grupo e host desse podcast, que nasceu literalmente com o objetivo de trazer uma informação valiosa, confiável para vocês, que vai muito dentro do propósito do Grupo Nefroclínicas, que é transformar positivamente a vida do paciente renal. E hoje a gente vai falar de uma temática super interessante, mas antes de eu contar para vocês, eu queria que, se você está aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações. Se você está no Spotify, deixa as 5 estrelinhas para gente. Isso é desse tamanho, mas significa demais. É dessa forma que o algoritmo entende que esse conteúdo é de qualidade e faz ele chegar a mais pessoas. Então, conto demais com vocês. E antes de eu apresentar para vocês nossos ilustres convidados, eu queria contar um pouquinho a respeito do tema. A gente vai falar hoje sobre doenças raras. Obviamente, como a gente está num podcast que nasceu dentro de um grupo de nefrologia, a gente vai ter aqui um exemplo de uma doença nefrológica, mas que vai cair muito bem, porque boa parte dessas doenças, elas não ficam restritas a um único órgão, a um único sistema. Então a gente vai ter hoje aqui a participação do Vitorino. Seja muito bem-vindo aí, Vitorino. Obrigado pela sua presença. O Vitorino, que tem 51 anos, é aposentado, pai da Sara, de quase 16 anos, né, Vitorino? A gente estava conversando aqui nos bastidores e ele foi diagnosticado, assim como ela, e a gente vai contar como isso aconteceu, com doença de Fabry. Então, obrigado pela presença e seja muito bem-vindo aí ao Papo Renal, Vitorino. Obrigado, doutor José Neto. Estamos aqui para poder ser útil, né? Estamos aqui para poder falar para as pessoas das nossas dificuldades, né? Da dificuldade de um portador de doença rara, e naquilo que for dentro do meu conhecimento e aquilo que eu puder ser útil, estou à disposição. Maravilha, muito obrigado. Mais uma vez aqui, a doutora Marisa França, que é médica nefrologista, atualmente é médica do Grupo Nefroclínicas aqui em Belo Horizonte, atua no Hospital Felício Rostio e na maternidade Odete Valadares, por acaso, médica do Vitorino, né, Marisa? Por acaso, e a gente, né, Vitorino? Vai trazer um pouquinho da história e usar a doença de Fabry como pano de fundo, mas vamos discutir bastante aí a respeito de sustentabilidade, futuro. Seja muito bem-vindo e obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada, Neto. Obrigada, Vitorino, por ter topado bater esse papo com a gente e levar a informação dessas doenças tão difíceis de diagnosticar e que não parecem ser tão raras assim, né? Acho que é muito de subdiagnóstico que a gente tem aí. A gente não cumprimenta quem a gente não conhece, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto. E nosso terceiro convidado é o Dr. Caio Pelizari. Caio é nefrologista da Nefroclínicas Curitiba, graduado em medicina pela PUC Paraná, residência na Santa Casa de Curitiba. Hoje é mestrando em Ciências da Saúde pela PUC e mentorado do programa da Sociedade Internacional de Nefrologia. E, para quem não está sabendo, o Caio está aqui e veio participar do nosso workshop de doenças raras que vai acontecer hoje, né, um workshop para profissionais, e obviamente eu não podia perder a oportunidade de trazer o Caio aqui para esse papo, que definitivamente eu tenho rodado esse Brasil aí, fazendo muitos eventos educacionais. Caio é um dos nefrologistas mais brilhantes dessa nova geração. Então, obrigado aí pela presença, Caio. Tenho certeza que você vai contribuir demais aqui no nosso papo. Obrigado, José Neto, pelo convite. É um prazer estar aí, primeira vez em Belo Horizonte, conhecendo aí um pouquinho da cidade. E vamos lá, vai ser um papo bem interessante. É um tema bem importante, né? Principalmente para nós, nefrologistas. Uma coisa que não é rara em Belo Horizonte é ir no Mercado Central fazer compras. Você já teve essa oportunidade? Tive a oportunidade, aqueles 2 minutinhos que te deixei esperando foi porque estava voltando de lá. Mas voltarei com mais tempo também, com certeza. Não, com certeza. Tem que vir aqui. Belo Horizonte é uma cidade que clama por essa visita. Tem muita coisa boa para fazer aqui. Não só boteco, tá? Beleza. Ô Marisa, eu vou começar por você. Para você trazer um pouquinho para nós aí de contextualização. Porque quando a gente fala assim, uma doença é rara, o que é doença rara, né? Como é que a gente pragmatiza isso sob a forma de números? Tanto podemos usar aí o caso da doença de Fabry, mas de forma geral, tem algum tipo de definição? Se sim, qual que é ela? Pela Organização Mundial de Saúde, doença rara é considerada aquela numa prevalência de 1,3 casos para cada 2.000 pessoas vivas, né? Então é coisa aí de 65 casos para 100 mil habitantes. E apesar de ser considerado rara,
A gente tem hoje mais de 300 milhões de pessoas no mundo portadoras de doença rara, né? Então, são doenças que às vezes têm um diagnóstico muito difícil e que muitas delas têm uma prevalência subestimada. Acredita-se que o diagnóstico é que não está sendo feito como deveria ser. Eu não sei se você tem esse número, mas você sabe quantas doenças raras, pelo menos uma ordem de grandeza, a gente tem catalogadas? Mais de 6 mil. Mais de 6 mil doenças raras. Ou seja, por aí a gente já consegue entender por que eventualmente, o diagnóstico não é algo fácil, né? E cai naquela máxima que eu trouxe aqui no início. Como que você vai cumprimentar alguém que você não conhece? Você já teve, Caio, a oportunidade de se deparar com algum tipo de doença rara? E como é que foi essa história, caso tenha acontecido? Então, as doenças raras entraram, como eu faço programa de pós-graduação, né, mestrado, a gente participa de muita pesquisa clínica lá na faculdade, né, lá na PUC. E uma das pesquisas clínicas envolve uma doença rara, né, que é uma doença renal mediada pela apolipoproteína 1. Né? Então, é uma doença que é bem difícil o diagnóstico, né? Ele entra num pano de fundo de outras doenças renais glomerulares que acaba, por a gente não ter um método de diagnóstico de fácil acesso, acaba passando batido. Ele acaba sendo rotulado como um paciente de difícil tratamento, difícil controle, acaba entrando em terapia dialítica e é essa a história natural dessa doença, né? Então, as doenças raras, elas aparecem no nosso dia a dia, mas escondidas, né? Então, a gente tem que ser muito detetive, né? Tem que ter aquela pulga atrás da orelha para realmente tentar colocar no nosso arsenal terapêutico essas doenças raras. E você sabe que eu acho que com o advento das novas tecnologias, né, da inteligência artificial, do machine learning, se a gente tiver isso que você falou, que é esse senso de perspicácia, de escutar o paciente, escutar a sua família, e um desejo real de ajudar, mesmo que você não conheça, eventualmente, essas novas tecnologias podem começar a nos ajudar, né? Eu queria puxar você para a conversa, Vitorino, porque você está com 51 anos, mas o seu diagnóstico foi propriamente com qual idade? Meu diagnóstico já foi agora, em 2019, né, com 46 anos para 47 anos de idade. Ou seja, vocês vejam que não foi um diagnóstico fácil. E mais interessante, você estava contando aqui para a gente, eu queria que você trouxesse para a nossa audiência. Tudo começou com sua filha, né? O que aconteceu que fez com que vocês descobrissem, nem descobrissem, né? Dessem um primeiro passo rumo ao diagnóstico definitivo, no caso aí da doença de Fabry? Certo. A gente teve alguns eventos, né? Desde um acidente da minha filha, que foi um acidente grave, e ela teve perda sanguínea muito grande, e o médico fez a cirurgia dela, falou que ela teria problemas, né? E a gente começou a observar a nossa filha. E em determinado momento ela começou a reclamar que ela não conseguia fazer o registro, porque tinha uma manchinha na visão dela que tampava a letra. E aí a gente procurou neuro e depois fomos procurar um oftalmologista. E essa oftalmologista... A neuro achou que não tinha nada naquele momento. O neuro, a gente fez alguns exames com o neuro, tem uma séria ocorrência, mas nada que levasse para esse sentido, para esse caminho. Ela estava com qual idade? Ela tinha 10 anos. E ela tinha um pediatra que a acompanhava também? Sim. E nesse período, a gente levou num oftalmologista. A médica, coisas de Deus, coisa do destino, né? A médica tinha feito um curso nos Estados Unidos, e a primeira criança que ela olha a córnea, ela vê a mancha na córnea, a córnea verticillata, que é o nome que se dá. E daí ela sugeriu que poderia ser uma doença rara, e aí a gente foi pesquisar a respeito da doença rara, e a minha vida está lá no Dr. Google. E é interessante que você estava contando esse acaso do destino, como que foi favorável nesse sentido, porque vocês levaram e não foram direcionados para essa médica, e a própria médica meio que duvidou do que ela estava vendo, né, Vitorino? Olha, a gente costuma falar em milagres, né? Eu uso muito essa palavra porque eu creio em milagres. Eu vivo um milagre, eu sei que Deus tem feito na minha vida através da minha história. E eu creio que Deus encaminhou isso. Foi a mão de Deus que conduziu isso. Porque essa médica tinha ido para os Estados Unidos, ela tinha estudado a respeito da doença lá. Quando a gente vai na consulta, não é a médica que vai atender a gente, o pessoal sugere para que a gente vá consultar com essa médica, e essa médica não estava nem ainda com o registro dela aqui, certinho, e ela consultava com o registro de uma outra pessoa,
E essa médica, a primeira pessoa que ela olha a córnea é a Sara. Então, para ela foi uma surpresa muito grande, porque ela não acreditou no que ela estava vendo, né? Mas Deus sabe as coisas certinho, encaminha tudo na hora certa, e eu sou grato à médica, a doutora Liliane, e sou grato à doutora Marisa, que apareceu de uma forma espetacular na nossa vida. Sou grato ao doutor José Luiz, que tem cuidado muito da gente. Então, a gente que é o ecocardiografista, né? Isso, e é um pai, né? O doutor José Luiz é um pai. E a nossa vida tá bem melhor agora, depois que a gente descobriu o diagnóstico, né? O Vitorino, e assim, uma coisa que também me chamou a atenção e que eu queria que você contasse para a turma ela falou na doença, mas ela, num primeiro momento, até por essa desconfiança de eventualmente não estar acreditando no que ela estava vendo, ela não falou, olha, procura fulano. Foi basicamente sua esposa que falou, opa, peraí, deixa eu anotar esse negócio. E eu tô trazendo isso aqui, eu vejo muita gente jogando pedra, né? Ah, porque o paciente foi no Google, porque ele... E eu costumo dizer o seguinte, olha, a nossa obrigação como profissionais de saúde é escutar aquela pessoa e orientá-la. E você, a hora que, junto com sua esposa, foi no Google, falou, não, peraí, isso aqui tem boa parte, podia estar aqui. Vitorino... E sua história, né? Isso aí. A médica não acreditou. Na verdade, ela viu a mancha, ela sugeriu que poderia ser a doença, ela pediu para que a gente procurasse uma oftalmopediatra no Hospital São Camilo. E a minha esposa, as mulheres são mais espertas que a gente, né? Então, quando a médica falou na doença, minha esposa rapidamente foi lá e anotou. E quando chegou em casa, ela entrou no Google e olhou. E realmente, se você que está em casa e quiser me conhecer, entra lá no Google, dá um Google lá e digita lá doença de Anderson Fabre. Aí você vai me conhecer por dentro e por fora. Legal. Marisa, eu vou usar o caso da doença de Fabre aqui como um exemplo, e eu queria que você contasse pra gente como é que foi o seu primeiro diagnóstico, porque você acabou, de uma certa maneira, virando uma referência para nós aqui da comunidade nefrológica mineira, muito por um acaso do destino. Isso caiu no seu colo. Como é que isso aconteceu? Isso é uma história interessante. Quando eu acabei a faculdade, eu comecei a trabalhar e aí houve uma proposta de fazer um rastreio nos pacientes da diálise testando para a doença de Fabry. Eu nunca tinha ouvido falar, não aprendi sobre isso na residência, na faculdade, e fui estudar, fui ler, mas acabou que o estudo não foi para adiante, não se concretizou. E um dia no consultório atendi um paciente que me procurou, estava com 20 e poucos anos, com uma proteinúria. E ele não tinha mais nada. Perdendo proteína na urina. Perda de proteína na urina com função renal normal. Era o motivo dele ter procurado o nefrologista. Tinha uma queixa de uma dormência nas mãos, uma dor neuropática, uma queimação nas mãos e mais nada. Qual idade, mais ou menos? Uns 28, 29 anos, mais ou menos. E nessa época eu acabei pedindo alguns exames para propedêutica de doença renal que cursa com perda de proteína. Ele retornou no consultório, falei, você não está sentindo mais nada? Não, os exames todos negativos, não tinha sugestão de nenhuma doença específica. E a única coisa que ele me trazia era essa queimação nas mãos, essa dor, com uma dormência, né, Vitorino? Uma dor que queimava, que a mão parecia que estava pegando fogo nas mãos e nos pés. Tinha um edema discreto na perna. E aí um dia eu perguntei para ele, você tem alguma mancha no corpo? E ele falou, não tenho. Aí depois ele chegou em casa e me mandou uma foto, doutor, tô olhando aqui, eu tenho essas manchinhas aqui. Eu falei, eu tô encucada com essa queimação que você tem nas mãos, isso me lembra uma doença. E aí fui pedindo exame, pedi atividade da enzima, confirmou que ele não tinha produção da enzima, que é a causa da doença de Fabry. Depois a gente fez a biópsia do rim e confirmou a doença de Fabry. E é interessante, muito disso que o Vitorino está falando, como que essas doenças raras têm um diagnóstico muito tardio. É coisa de 14, 15, 16 anos do início do sintoma até ser feito o diagnóstico, né? A doença de Fabry, os homens, em média, demoram 13 anos para chegar a se fazer um diagnóstico. E até lá ele já passou com clínico, com reumatologista, com cardiologista, né, Vitorino? E vai um monte de especialidades. Eu, no meu caso, conheço quase todos os hospitais de Belo Horizonte por dentro, de ficar internado com erisipela de repetição, com essas queimações, né, essas crises
de queimações nos pés, de dores. Né? É terrível. Doença de Fabry é terrível. E é interessante, né? Eu acho que cursa muito nisso, né? A gente tem que divulgar a doença, conhecer a doença, pensar nela para se fazer o diagnóstico. Porque a sintomatologia nem sempre é uma sintomatologia específica, ela pode te confundir com outras doenças, e se você não pensar e não tiver no seu arsenal diagnóstico ali, você não faz o diagnóstico. Eu acho que aí tem um ponto interessante que é o seguinte, é indubitável, doença rara, o diagnóstico eventualmente não vai ser dos mais fáceis, por questões óbvias, né? Você chegou a viver, Caio, quando as medicações para Fabry chegaram no Brasil? Você já estava na Nefro ou ainda não? Já estava na Nefro. Poxa, não sei se você vai lembrar como isso foi importante, eu não tenho dúvida, para o diagnóstico do Vitorino. Sim. Porque a Marisa, eu próprio, eu não conhecia a doença de Fabry, eu não sei se você tinha noção. E quantas outras doenças a gente pode pensar aí? Síndrome hemolítica urêmica atípica, né? Puxa, não era um negócio que a gente discutia com grande frequência até o aparecimento do tratamento. Então, talvez uma das principais molas propulsoras para a comunidade conhecer tem sido o advento de uma terapia, concorda? Sim, em 2017, o Cadigo publicou uma... Cadigo, para quem não sabe, só porque o pessoal acaba sendo leigo, é a nossa principal fonte de informação consolidada, né? As nossas diretrizes estão dentro desse Cadigo, que é uma organização mundial na nefrologia. Desculpa, Caio. Não, imagina. Ele publicou em 2017 um relatório, né, um documento sobre doenças raras, né, voltado para o nefrologista, né? Então eles fizeram uma conferência de assuntos controversos, assim, né, como eles chamam, e um era de doença rara, e ele coloca exatamente esses pilares, né? Então, primeiro a gente tem que ter o conhecimento da doença, né? Por mais que a gente hoje não tenha um tratamento para essa doença, se a gente conhecer essa doença, a gente pode estimular a pesquisa, né? A gente pode fazer a avaliação das famílias desse paciente que é diagnosticado, então faz um aconselhamento familiar, um aconselhamento genético, né? E isso puxando um pouquinho para a ApoL1, que é o que está acontecendo, né? Em 2010, que essa doença foi descrita, essa alteração genética, né, que a gente comenta mais para frente, e hoje que estão saindo os primeiros estudos com essa medicação. Então foram 14 anos de pesquisa, mas começaram a fazer a pesquisa porque diagnosticaram uma doença diferente, né? Então acho que o ponto principal é a gente ter o conhecimento de que tem uma doença, por mais que hoje a gente não tenha tratamento, a gente pode fazer pesquisa para em algum momento achar algum tratamento e mudar a vida dos pacientes, como foi do Vitorino. Vitorino, pensando na sua jornada, da sua filha, isso sobre a visão do cliente, tá? Do paciente. O que você acha que poderia ter sido diferente, que talvez pudesse ter acelerado o seu diagnóstico? Você vê alguma coisa? Eu tô te perguntando até para ver se bate com a minha visão, tá? Então, eu não sou a pessoa correta para poder falar a respeito desse assunto, até porque não tenho uma opinião formada. Só que desde 6 anos de idade que eu lido com médico, desde os 6 anos de idade que meus pais me levavam nos médicos e durante a vida toda eu passei pela mão de médicos. E nenhum nunca se tocou, nenhum nunca me imaginou, eu nunca havia ouvido essa palavra, Fabry. Né? Não houve nada, nem ninguém que pudesse dar uma direção. Foi a vida no escuro. Até o momento que apareceu essa oftalmologista e clareou tudo, né? Vitorino, você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque toda vez que eu converso a respeito do tema, eu me incomodo. Porque eu não tenho dúvida que eu já deixei passar uma pancada de diagnóstico. E eu fico naquele autorreflexão do tipo assim, poxa, será que eu não dei atenção suficiente? Será que eu não fui empático para realmente comprar aquela ideia? O que vocês pensam a respeito disso? Como que porque, cara, são 6 mil doenças, você não tem a menor dúvida que a gente não vai chegar nem perto de conhecer um percentual disso. O que a gente pode fazer para melhorar essa acurácia diagnóstica? Neto, isso é uma coisa muito interessante. Eu tô com um caso no consultório que tá me deixando com a pulga atrás da orelha. E eu acho que vai muito da perspicácia de cada um, de não se contentar
em simplesmente, não estou conseguindo fechar, não consigo cravar o que é, né? Então, é difícil, não é fácil fazer esse diagnóstico. Eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas limitações, pedir avaliação de outros especialistas, porque na maioria das vezes as doenças raras são doenças que afetam multisistemas, né? Então você vai precisar do oftalmo, do cardiologista, e às vezes é um quebra-cabeça. Da parte renal você não tá conseguindo fechar o diagnóstico. Mas se você levar para uma discussão, pedir a opinião de um colega especialista, às vezes monta o quebra-cabeça, você consegue fechar com as manifestações das doenças em outros sintomas, em outros órgãos, né? Então, acho que tem que ter muita perspicácia e, querendo ou não, levar conhecimento para os profissionais que estão sendo formados, né? Acho que esse simpósio hoje, por exemplo, se a gente, né, conseguir transmitir alguma coisa de doenças raras para os nossos colegas, acho que a gente já está plantando uma sementinha para que lá na frente cada um pense na possibilidade de um diagnóstico que não está estampado na cara. Se a gente ficar só nas doenças mais prevalentes, a gente não vai conseguir nunca fazer um diagnóstico de doença rara. E eu gosto de trazer isso para a mesa, mas eu sou um cara muito realista, né? Eu acho que a gente vive num sistema que ele está completamente fragmentado, né? Muitas vezes com um universo de tempo restrito para uma consulta. Eventualmente você não tem o tempo, às vezes, nem de ir no banheiro. Então, do lado de cá você tem essa dificuldade. Como é que a gente sai desse cobertor curto? Cara, o que você imagina? Eu acho que nem a Marisa comentou, né? Eu acho que a gente tem que sempre ter a pulga atrás da orelha, né? Então, quando a gente vê, puxando aqui para a nefrologia, né? Os pacientes com doença renal. O principal causa de doença renal crônica é hipertensão e diabetes, né? Ali, 60%, 70% dos pacientes vão ter uma dessas duas condições. Mas tem outros 30% de pacientes que têm outras doenças, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente não pode fazer é rotular o paciente, né? Então, você rotula um paciente com doença renal crônica por pressão alta, será que é realmente só a pressão alta? Será que esse paciente não tem alguma outra condição? Então, é claro que às vezes entra nessa situação que você comentou, mas eu acho que às vezes, assim, o que falta é a gente prestar atenção no paciente, né? Não na doença, né? Porque, como diz aquela frase, a doença sempre a doença é igual para todo mundo, né? Mas o paciente, ele é único, né? A hipertensão é uma doença que a gente sabe fazer diagnóstico, mas o paciente hipertenso, ele é diferente, né? Então, eu acho que a gente ter esse cuidado voltado mais pro paciente, não para sua doença, eu acho que esse é um caminho inicial, né? E a partir disso, né, ter aquele olhar que isso é com o tempo, né? Eu tenho aí 6 anos de formado, não tenho a mesma experiência que você, então pode ser que você consiga me ajudar num caso mais, né, um caso mais delicado, um caso mais difícil, né? Então, eu acho que ter essa visão voltada para o paciente e ter esse apoio, né, de pessoas mais experientes, outras especialidades, acho que esse que é o caminho. Você sabe que isso, enquanto vocês dois falavam, isso é um negócio que a gente conseguiu criar dentro da Nefroclínicas, né? Esse ecossistema Sim. De a gente poder conversar, de poder trocar ideia, de ter um grupo com mais de 100 nefrologistas que ficam trocando ali informações, tentando um ajudar o outro e certamente muitas pessoas já foram ajudadas por essa conexão, né? Um outro exemplo é a doença policística, né? A experiência que a Nefroclínicas tem com o Tolvaptan, né? É uma experiência que não sei se tem outros centros assim que tem tantos pacientes utilizando a medicação. Então foi um caso que foi diagnosticado, foi um grupo de pacientes que se juntaram para conseguir a medicação e hoje estão tendo um tratamento super efetivo para sua doença, que pode ser considerada também uma doença rara, né? Ô, Vitorino, eu gosto muito de trazer para dentro do consultório e aqui no podcast também analogias, né? E eu falo que num diagnóstico, ainda mais numa doença rara, isso me lembra muito a investigação de um crime difícil, né? Você tem várias pequenas pistas onde você vai juntando e tentando formar um quebra-cabeça que eventualmente vai dar certo ou não. Você falou que desde a infância você tinha já sintomas. Que sintomas que eram esses e o que isso trouxe para você? Porque certamente te deram algum tipo de tratamento. Tem alguma coisa que você consiga contar pra gente? Assim, olha, eu sei que tinha boa fé, mas não deu certo? A doutora Marisa falou a respeito de ter essa pulguinha atrás da orelha e o doutor está falando da questão de se entregar, de pesquisar. O que vocês estão falando, sabe o que me veio à memória? Eu sempre passei por médico. Essa questão de rotular, eu fui rotulado, a doutora Marisa até brinca comigo, que eu fui rotulado de mentiroso. Por quê? Porque eu sentia as dores, eu sentia os quemores.
E a sensação é de você estar pisando na areia da praia quente e não ter a água do mar para você poder esfriar o pé. E ainda vem o formigamento e as cãibras, que é junto. E isso é um inferno junto. Então eu fui rotulado como mentiroso, porque chegava nos médicos, contava as histórias, falava as histórias, e os médicos faziam os exames básicos e não descobria nada. Então chegou a ponto de médico falar com meu pai que eu era mentiroso, que eu era preguiçoso, que aquilo era tudo que eu inventava, era coisa da minha cabeça, que era psicológico. Então isso é muito difícil. Em 1986, eu tinha 14 anos, eu vim para Belo Horizonte. E aqui eu passei durante 10 meses fazendo exames e eu fui diagnosticado com febre reumática e artrite reumatoide. E o tratamento da febre reumática e artrite reumatoide é a bezetacil. Eu sair daqui com o diagnóstico e sair daqui com a caixa de bezetacil para poder tomar. E até a gente comentou aqui antes que a bezetacil ela é aplicada de 21 em 21 dias. Só que o médico que fez a receita, eu acho que por causa dessa questão de tempo, né, correria, ele esqueceu de colocar o 1. E aí eu tomei bezetacil de 2 em 2 dias. Durante um mês, 14 bezetacil de 2 em 2 dias. Vou te falar, quem já tomou uma bezetacil sabe, deve ter sentido a dor lá por você, viu, Vitorino? E eu tomei de 2 em 2 dias, até que apareceu um médico chamado Dr. Mário, que já não está mais entre nós, que viu. Eu tinha tomado uma bezetacil na quarta-feira, quando foi na sexta-feira eu cheguei lá de novo para tomar, e ele perguntou para a técnica de enfermagem da época lá, e ela falou para ele, e ele pegou aquela receita, olhou, falou que estava errada, e mesmo o diagnóstico errado e ainda o tratamento errado. Eu fui vítima 2 vezes do meu diagnóstico. Estão rindo, né? Né? Difícil, né, Vitorino? Não tem noção de como que é tomar bezetacil, mas tamo aí. E vou te falar, esse caso ilustra muito bem dificuldade diagnóstica e um tratamento feito com boa fé, mas provavelmente numa correria, eventualmente passou isso batido, é um tratamento podendo ser doloso, né? Podendo te trazer, além de não te ajudar, podendo te trazer algum malefício. Na realidade trouxe, né? Na pior das hipóteses, uma dor aí completamente evitável em função disso. E dentro dessa linha que eu comentei, eu falo que a gente tem que estar sempre buscando ali separar o que é o sinal do que é ruído, né? Uma coisa que me chama muita atenção é a partir do momento que você tem um caso, você normalmente costuma encontrar na família. Porque essas doenças, várias delas, têm um componente hereditário, genético, né? O diagnóstico seu e da sua filha trouxe isso para sua família, né, Vitorina? Quantas pessoas depois foram diagnosticadas com a doença de Fabry? Bem, os que fizeram o teste, né? Eu tenho mais 2 irmãos que foi diagnosticado, tenho mais 2 sobrinhas e tenho uma prima que também fez o exame e foi diagnosticada. Ao todo, nós somos diagnosticados 7 pessoas da família. Mas temos outras pessoas que teve os mesmos sintomas, né, que sentiram as mesmas coisas, mas que não quiseram fazer o teste, não quiseram encontrar, né, já que está vendo a dificuldade que a gente está passando, então eles já abriram mão, já deixaram para lá também. E essas pessoas que têm o diagnóstico, todas elas fazem o tratamento como você? Não, somente eu e mais um irmão conseguimos fazer o tratamento. A minha filha não faz, a minha prima não faz, o meu outro irmão e a minha sobrinha não faz, minhas 2 sobrinhas, né? Só 2 pessoas da família que conseguiu acesso à medicação. E aí eu queria já levantar a bola para um problema que eu falo que é da comunidade, de modo geral, né? Além do diagnóstico difícil, normalmente, quando essas doenças têm tratamento, são medicações, eventualmente, outros tipos de tratamento, mas caros. Sim, e isso é um problema de saúde pública, porque você tem a pessoa, ou as pessoas, a família, e do outro lado, quem paga essa conta, né? Então, antes da gente entrar nessa questão da sustentabilidade, Marisa, todo mundo que tem uma doença rara e, eventualmente, que tem um tratamento precisa tratar com essa medicação ou não? Normalmente, há indicações específicas. A doença de Fabry, ela é até certo ponto difícil, Neto, porque ela é uma doença ligada ao X. Os homens, a grande maioria, são sintomáticos com... Fala um pouquinho antes disso, essa questão X e Y, só para o pessoal entender que é uma doença relacionada, que o sexo faz muita diferença nesse diagnóstico. Uhum. A mutação que leva à doença de Fabry, ela ocorre no cromossoma X. Então, as mulheres, elas podem ter nas células do corpo uma inativação aleatória
do X doente e não manifestar a doença. Mulher é XX, homem é XY. A mulher tendo 2X, ela pode inativar o X doente e ficar só com o X sadio, digamos assim, e não ter a manifestação clássica da doença. Já os homens são XY, então ele só tem um X. Se ele herdar o X com o gene da doença de Fabry, ele vai ter a manifestação da doença. A grande dificuldade das doenças raras, assim, do meu ponto de vista, é que a gente não vai ter grandes estudos clínicos que comprovem, estudos bem feitos, randomizados, que consigam comprovar de fato eficácia, né? A evidência de ter um impacto. Muitas vezes a gente tem estudos observacionais, não é testando o remédio contra nada, usou o remédio e viu que melhorou, né? Então, é difícil em termos de saúde pública, né? Pensando em órgãos que forneçam a medicação, são medicações caras, como você já disse, é um custo grande para a indústria farmacêutica montar uma linha de produção de uma medicação com um número restrito de produção, né? Mas do ponto de vista de governo, né, de órgãos de saúde pública, não dá para a gente ficar preso querendo uma evidência científica muito forte de que aquela medicação tenha uma comparação com um placebo, por exemplo. A gente não vai ter isso. O que a gente tem são estudos observacionais que mostram que reduz perda de proteína, que tem uma certa melhora na qualidade de vida, redução de dor, né? Vitorino, eu não me lembro se ele tinha pouca transpiração, né, Vitorino? Você tinha isso? Eu não transpirava. Você não transpirava, né? Os pacientes relatam que melhoram muito as dores, volta a transpirar, diminui dor abdominal. Então, são evidências que mostram que a medicação faz efeito. E a medicação é a reposição da enzima que falta na doença de Fabry. E aí eu acho que você trouxe um ponto interessante, porque hoje nós vivemos um momento onde a judicialização virou a forma das pessoas com algum problema de saúde, independente se doença rara ou não, de tentar viabilizar o tratamento. E aqui eu não vou entrar no mérito se o tratamento funciona ou não funciona, porque tem muita coisa eventualmente sendo indicada e que é altamente questionável. O fato é que, de repente, sua filha, por exemplo, que você estava contando, que não é tratada até então porque os trabalhos não foram feitos com menores de 16 anos. E aí ela já tem indícios da doença, né? Alterações renais, tem a perda de proteína, tem alterações cardíacas. E em função de um problema que é real, que é a judicialização, que é a pior forma que a gente tem para resolver esse problema, criam-se eventualmente barreiras para tampar o sol com a peneira. Porque Sim. O problema está aí. Uhum. E eu não sei o que você acha, Caio, mas eu acho que enquanto todo mundo não sentar na mesa para resolver esse problema, a gente vai continuar nesse jogo de corda, de puxa para um lado e puxa para o outro, esse cabo de guerra, que eventualmente não leva a lugar nenhum, e quando leva, acaba sendo de uma maneira muito pior do que eventualmente, pelo menos eu enxergo que poderia ser. E até essa questão de judicializar é a questão do tempo também, né? Que o paciente perde entrando na justiça. A gente sabe que a justiça, né, tem os seus problemas em relação a tempos e prazos, né? E às vezes o nosso paciente não tem tanto tempo assim, né? Então, realmente, os esforços têm que ser para juntar, né, o poder público, o poder privado, o grupo de pacientes, né, os médicos. Então, essa união que vai dizer, como outras situações já, né, em outras doenças já aconteceram, de a gente ter protocolos pré-estabelecidos, quem que vai receber a medicação, quem que não vai, quando que vai ser liberado, né? Então, protocolos e diretrizes são para isso, né? Para guiar. Então, acho que esse que é o caminho, né? Na sociedade brasileira, a gente tem o Comitê de Doenças Raras, né? O Comodora. Então, são esses esforços que precisam ser feitos, divulgados, né? Tanto a nível da comunidade médica, mas também do poder público, né? Que são as pessoas que fazem, né, ativamente. Eu acho que isso que você falou, de trazer todo mundo para a mesa, né? Da indústria farmacêutica, sentar com o governo, achar um meio do caminho com relação à questão do custo. Você citou os profissionais de saúde se organizando, mas você colocou um ponto que é a associação de pacientes.
Vocês têm algum tipo de exemplo que vocês possam dar onde pessoas se uniram e eventualmente conseguiram? Não sei se Fabry eventualmente tem alguma coisa que consiga trazer para a mesa potenciais soluções, né? Porque eu acho também que é muito perigoso a gente colocar um foco na doença e esquecer do todo, né? A gente vive numa sociedade onde a gente precisa pensar em todo mundo e eu acho que não tem jeito melhor da gente atingir melhores resultados do que conversando. Eu no meu caso, sou um homem de sorte, né? Porque eu consegui um contato com uma associação, só que de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte eu não sei se tem, procurei, não consegui localizar no Google, né? Então, em São Paulo, eu consegui localizar. De doenças raras ou de Fabry? De Fabry. Então, em São Paulo, eu consegui uma associação específica de doença de Fabry, que é a ABRAF, e essa associação me ajuda muito. Eles têm psicólogos, eles têm pessoas que orientam a gente, que ajudam a gente. E também conheci, no meu caso, a ministra dos Direitos Humanos e da Mulher, a pastora Damares, já na gestão passada. E foi uma pessoa que me ajudou bastante para poder conseguir a medicação. Né? Então eu ainda tive essa mãozinha. Né? Agora, infelizmente, você entra na justiça, e eu conheço pessoas na justiça que não conseguem a medicação. Meu irmão, por exemplo, mais velho, está na justiça há muito tempo e até nenhuma resposta, né? Neto, eu acho que são tantos entraves, né? A gente está falando primeiro do acesso à medicação, e depois ainda vem na estrutura do sistema de saúde pública onde receber a medicação, né? A gente não tem uma instituição, um local. Tem pacientes no Nordeste, eu tenho conhecimento de uma família no Nordeste que o médico sai da capital, vai para o interior para atender uma família lá, uma comunidade onde tem 60 e tantos pacientes, de 15 em 15 dias, para poder fazer a infusão da medicação. Então, o que a gente tem que pensar é o custo total do suporte do tratamento a esses pacientes que sofrem com doenças raras, que normalmente são doenças progressivas, não falando só de Fabry, mas são doenças progressivas, degenerativas, que vão levar a morbidades graves e que isso também gera um custo absurdo para o sistema de saúde, né? Então, no caso de doença de Fabry, é AVC, é infarto, é doença renal crônica, é paciente que vai para hemodiálise, que vai para transplante, e que isso tem um custo absurdo no sistema de saúde pública, né? Então, é isso que vocês estão falando. Eu acho que a gente tem que, a comunidade médica, associação de pacientes, indústria farmacêutica, querendo ou não, os órgãos públicos, reunir para ver a melhor solução para viabilizar o acesso a esses tratamentos, né? Mas eu vou te falar que eu sou um eterno otimista, sabe, Caio? E eu acho que eu tenho convicção de que a sociedade, o mundo está melhorando. Na hora que você olha para dados, isso é indubitável. E uma das formas de transformar isso em realidade é a pesquisa, né? Uhum. Você falou que você está envolvido numa pesquisa. Eu queria que você passasse sumariamente o que é essa apolipoproteína 1 que surgiu aí nessa última década e vem causando aí muito dentro da nefrologia, mas para mostrar como que a pesquisa ela nos dá norte e eventualmente nos dá soluções para... Eventualmente, o Vitorino que hoje está aí aposentado e sofreu durante 45 anos com uma doença, talvez pudesse ter começado um tratamento lá atrás e a gente dando mais diagnóstico, esse custo cair, ele está ativo, fazendo suas coisas. Uhum. Como é que é isso? Então, a apolipoproteína 1, ela foi descoberta, né, principalmente num grupo populacional de alto risco para piores desfechos da doença renal crônica, que é a população afrodescendente, né? Então, há muito tempo, por estudos observacionais, pacientes negros tinham piores desfechos renais, progrediam mais rápido para a doença renal em estágio terminal, fazendo diálise, e tentava-se entender o porquê que essa população tinha, né, essa predisposição, entre aspas, a ter um desfecho pior. E por diversos estudos e análises genéticas viram que esses pacientes têm uma mutação numa proteína que tem esse nome feio, a apolipoproteína 1, e que essa proteína ela causa um dano na célula renal, né, nos podócitos, fazendo com que haja uma inflamação, uma destruição desses podócitos muito mais rápido comparado com pacientes que não têm essa mutação genética.
né? Então foi descoberto isso em 2010 e a partir dessa descoberta começaram a fazer estudos para tentar corrigir esse defeito nessas células e proteger esses pacientes, né? Então, a partir de um dado observacional de um grupo populacional de alto risco, foi se investigando e achou ali um motivo bem claro, né, na literatura, né, do porquê que esses pacientes têm esse desfecho pior. E a partir disso foram criando medicações e hoje já tem estudos avançados mostrando isso, né? E quando a gente pensa em estudo clínico, né, pesquisa, isso acaba envolvendo medicação, indústria, a gente tem aqui na nossa comunidade um pé atrás, né? Participar de pesquisa, participar de um estudo, um experimento. Então a gente escuta um monte de coisa quando vai conversar com os pacientes, né? Você cobaia de uma medicação, né? Então hoje, não só no Brasil, mas a nível mundial, as pesquisas elas seguem, né, um caminho para primeiro proteger o paciente, né? E segundo que essa medicação ela tem o seu efeito, né? Então é uma medicação que já passou por diversos estudos, primeiro modelo experimental, depois em por pequenos números de pacientes e depois abrange para um número maior e se passar por diversos critérios, a medicação ela pode ser, né, liberada para produção e venda, né? Então esse foi o caminho da polipoproteína 1. Então a partir de um dado observacional foi feito diversas pesquisas, acharam uma mutação genética e esse tratamento que ainda não está, ainda está nessa fase, né, que eu comentei de estudos, ainda não é uma medicação disponível, mas que tem resultados promissores, né? Então, quando a gente pensa, né, em doenças raras, a pesquisa clínica ela pode ser muito fundamental, né, porque que nem foi comentado pela Marisa, a gente tem poucos pacientes com doenças raras. Então, vai ter um médico com um paciente, outro médico com 2, né? E se a gente for esperar ter um número grande de 4.000, 5.000 pacientes para fazer um estudo clínico randomizado com placebo, né? Vai demorar muito tempo. Então, a gente tem que ter esses pacientes, vamos dizer assim, catalogados. Então, saber onde estão esses pacientes para, num segundo momento, fazer medicações em estudos, em pesquisa clínica e, a partir disso, trazer o benefício para o paciente. Tem um dado interessante que foi publicado por um brasileiro da Duke, acho que é Renato Lopes, cardiologista. Ele mesmo. Né? E ele comparou pacientes, bancos de dados, assim, de pacientes que faziam pesquisa, então, entravam na medicação, pacientes que ficavam com placebo, e estudos de vida real, que são estudos de pacientes, que coletam dados de pacientes que não estão em estudo, então não estão participando de nenhum protocolo de pesquisa. Os pacientes que utilizaram o placebo, ou seja, usaram farinha, não usaram a medicação, têm desfechos melhores quando comparados com a população que não faz parte de estudo. Então, do meu ponto de vista enviesado para pesquisa clínica, né, colocar o paciente na pesquisa clínica é um ponto positivo, porque esse paciente pode ter uma assistência diferenciada que ele não pode estar recebendo. E ele pode ter a sorte de entrar no braço da medicação. E a nossa legislação também diz que se essa medicação for aprovada e for, né, liberada para ser utilizada, o paciente tem direito a receber a medicação, né? Então são vários benefícios assim, e que a gente sempre incentiva a pesquisa clínica para os nossos pacientes, principalmente nesses pacientes com doenças raras, porque a gente não vai ter um estudo randomizado, muito bem desenhado, porque a gente não tem, né, número suficiente de pacientes. Show de bola. E você trouxe um ponto, eu acho super importante. Eu e Marisa, a gente está participando de um trial, não é numa doença rara, né, Marisa? Sim. É a nefropatia da IgA, ou doença de Berger, mas que esse medo que ronda as pessoas de participarem de pesquisas clínicas, ele é saudável, né, ele é salutar, mas assim, é uma forma de desenvolver, de trazer, e a coisa é muito regulada, né, Marisa? A gente vê isso na prática, e o Grupo Nefroclínicas acredita muito nesse binômio, educação e pesquisa. Então, falei aqui da pesquisa, no caso que a gente está fazendo, a gente apoia a pesquisa que é feita em outras praças, como, por exemplo, Curitiba, você está lá nos representando, né, Caio? E a educação hoje a gente vai ter um workshop para profissionais de saúde, falando aí de doenças raras e falando um pouquinho aí de alguns pilares que a gente acredita ser importantes ser divulgados. Queria agradecer demais vocês e rodar a palavra aqui para vocês deixarem uma mensagem final aí para a nossa audiência. Marisa, né? Vamos pelas damas primeiro. First. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que esse papo é uma oportunidade ímpar da gente levar conhecimento para a população. Quem sabe a gente não vai ter
pacientes assistindo que escutaram a história do Vitorino e se vê nisso também. E, ao mesmo tempo, levar conhecimento para os nossos colegas nefrologistas, e a gente tem que estar atento àquela frase do início, né? A gente normalmente cumprimenta quem a gente conhece. Então, o conhecimento, eu acho que é a fonte para a gente caminhar nessa condução aí das doenças raras. Vale a pena sorrir para desconhecido, né? Com certeza, né? Eu acho que é uma oportunidade de se conhecer, né? Vitorino, obrigado pela sua presença, por ter contado sua história, ter aberto aqui para a gente esse baú. E conte conosco, com o Grupo Nefroclínica. Você está na mão de uma profissional de altíssimo quilate, você não tem a menor dúvida, eu tenho certeza disso. E, mais uma vez, aí, obrigado pela sua presença. Doutor José Neto, eu é que agradeço pelo convite. Doutor Marisa, obrigado pela indicação. Eu gosto de falar da minha vida, eu gosto de contar essas histórias. Foram doloridas, mas é para servir para alguém. E prazer, doutor, prazer conhecê-lo. Doutor Zé Neto também, prazer conhecê-lo. Queria deixar só um versículo para as pessoas, que a Bíblia diz assim: erguei os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando a gente estiver firmado no Senhor e quando a gente estiver com a mente voltada para o Senhor, Ele faz coisas infinitas na nossa vida. E eu sou prova viva disso, do que Deus tem feito na minha vida. E eu desejo para você que Deus coloque pessoas especiais na sua vida, assim como colocou na minha. Na minha colocou o doutor José Luiz, que colocou a doutora Marisa, colocou o doutor Armando, e agora colocou aqui o doutor Caio, o doutor Zé Neto. Então eu desejo que Deus coloque pessoas especiais na vida de vocês. E força na mente, que o resto a gente corre atrás, viu? Deus abençoe. Só tem uma palavra: amém. Amém. Caio. Obrigado, José Neto. Prazer em conhecer vocês. Né? É inspiradora a tua história. Ele é o protótipo daquele paciente com doença rara. E acho que o mais interessante é ele não perder a esperança. Né? E veio aqui com um sorriso, veio aqui super astral lá em cima. Né? Então, foi muito bom compartilhar com vocês essa conversa. Muito, muito obrigado. E para você que ficou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você já não colocou as nossas 5 estrelinhas aí no Spotify, por favor, o faça. Se você está no YouTube, deixa aí seu comentário, curta, compartilha. Essa é a forma da gente chegar em mais pessoas levando esse conhecimento de qualidade. Você pode estar ajudando alguém, tipo o Vitorino, ou alguém como algum profissional que eventualmente não conhece a respeito da apolipoproteína 1, da doença de Fabry, mas levantando, colocando essa pulga atrás da orelha, de estar sempre correndo atrás de ajudar a pessoa. Esse é o propósito do Grupo Nefroclínicas: melhorar, ter o indivíduo no centro, melhorar a sua vida e não simplesmente tratar uma doença. Nefroclínicas definitivamente não é uma clínica de diálise, ela é uma clínica com diálise. Fiquem com Deus, eu espero que vocês curtam bastante. Se você quiser encontrar Nefroclínicas, você tem em Belo Horizonte, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Luís do Maranhão e em Curitiba, né, Caio? Com certeza. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, no @Nefroclínicas. Se vocês quiserem me encontrar, eu tô lá no @Dr. José Neto, Dr. José Neto. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!